nós não sabemos quantos trabalhadores são representados por um sindicato. Eu participei num estudo coordenado pela professora Charra, em que uma pergunta que a Comissão Europeia colocava era quantos trabalhadores estão representados pelas centrais sindicais. Tenho muito boas relações com a CGTP, que é uma central sindical comunista e católica. Tenho boas relações, ou tinha, agora tenho razoáveis, com o GT, mas não consegui, apesar disso, descobrir o número de trabalhadores representados pelas centrais sindicais. É um segredo de Estado. Consegue-se descobrir quantos sindicatos fazem parte das centrais sindicais, mas não há a mais pequena ideia oficial, há ideias não oficiosas, do número de trabalhadores representados. Portanto, nós temos este quadro. Há vários sindicatos, todos são iguais, não há critérios de representatividade, todos podem celebrar convenções coletivas. O Ministério do Trabalho escolhe aquela que estende. E, mais ainda, o Ministério do Trabalho pode fazer algo que para mim é assombroso, pode estender a convenção coletiva no todo ou em parte. Ou seja, pode desmembrar a convenção coletiva, embora ela seja uma unidade contratual, e estender uma parte da convenção coletiva aos não filiados. Até 2003, este sistema, a meu ver, já era mau, mas não era tão problemático como é hoje. Porquê? Porque a partir de 2003 as convenções coletivas passaram a poder afastar-se impeios em relação à lei. Reparem que não deixa de ser um paradoxo que a convenção coletiva se possa afastar impeios quando as taxas de filiação sindical estão em queda. O que me levou a dizer que a convenção coletiva poderia passar a ser uma espécie de cavalo de Troia no direito de trabalho português. Fui acusado, aliás, de abrir uma caça às bruxas aos sindicatos. Um autor disse expressamente isto, que eu estava a abrir uma caça às bruxas aos sindicatos. O que se passa, eu de facto nunca cacei nada, nem sequer pombas, muito menos bruxas, mas o que se passa é que de facto há sindicatos e sindicatos. Há sindicatos, e são na grande maioria, que são sérios, obviamente, mas há sindicatos corruptos em Portugal. Ainda recentemente, a Relação do Porto condenou por corrupção por parte do empregador um sindicato da área dos bancários. Foi quase inédito, mas posso-vos garantir que há mais. E o que se passa é que um sindicato pode chegar a um acordo de favor. Nós temos sindicatos amarelos, é assim que nós designamos na tradição italiana os sindicatos, enfim, de favor, e há sindicatos que celebram convenções coletivas que são depois estendidas pelo Ministério do Trabalho e nas quais não tenho qualquer confiança. E o problema que se coloca é este: um trabalhador não filiado pode agora ser abrangido por uma convenção coletiva de um sindicato em que não se filiou e a que a Constituição Portuguesa reconhece o direito de não se filiar. Estamos, por isso, a assistir a uma espécie de mudança da natureza jurídica dos sindicatos. Os sindicatos são pessoas de direito privado, embora com o exercício de algumas funções públicas, mas estamos a abandonar a ideia da representação civil para evoluirmos para uma espécie de representação ou representatividade política. Esse fenómeno foi muito bem denunciado em Itália por um grande autor, Mário Grandi, para mim um dos autores mais profundos nesta matéria. No texto escrito que enviei, faço uma longa referência às teses deste autor, mas queria só citar um pequeno passo do que diz do Mário Grandi, que afirma o problema crítico da representação é um problema fundamental da liberdade. A liberdade das pessoas que se associam em sindicatos, a liberdade dos sindicatos, não considerados como algo de diferente do conjunto dos trabalhadores organizados, de organizar no seu interior a vida associativa e de agir segundo as regras da autonomia privada. E depois acrescenta: trata-se de recuperar, na teorização da representação sindical dos trabalhadores, a dimensão individualista, personalista, que é o componente essencial do associativismo voluntário, mas que uma certa tradição do pensamento corporativo, funcionalista e marxista deixa na sombra, em nome de uma concepção massificante do coletivo, em que toda a aspiração individual se dissolve e se nega. E, portanto, estamos hoje, neste momento, num ponto de viragem crucial sobre qual é o tipo de sindicato que nós temos. Uma associação de direito privado, voluntária, que defende os interesses dos seus filiados, ou uma espécie, isso é que é mais a concepção que na prática existe no Brasil,
uma espécie de associação de defesa dos interesses coletivos de uma categoria, quer queiram, quer não queiram, quer estejam filiados, quer não estejam filiados. Essa questão está agora a pôr-se de forma mais sutil, mas está a colocar-se em Portugal. Eu quero sublinhar que eu considero, enfim, Pietro Aquino escreveu um texto muito interessante recentemente para que é que serve um sindicato. Eu considero que os sindicatos são fundamentais e de extrema importância na vida coletiva. Não há mecanismos alternativos aos sindicatos. O que quero sublinhar é que, como diz um autor alemão e outros, Zacher, os sindicatos têm este aspecto paradoxal. Eles são particularmente fortes na defesa dos interesses dos trabalhadores, mas dos trabalhadores que muitas vezes não são os mais débeis contratualmente. Em Portugal, os sindicatos fortes são os sindicatos dos médicos, dos pilotos de avião. A greve é também ela própria um instrumento que já não desempenha as funções que desempenhava. Uma greve é hoje eficaz no mundo dos transportes, por exemplo, mas em outras atividades, como os trabalhadores que talvez mais de tutela careçam em Portugal, são os trabalhadores no setor do calçado e do têxtil e da construção civil, mas sobretudo do calçado. E posso-vos dizer que a esmagadora maioria dos trabalhadores do calçado nem sequer se podem filiar em sindicatos em Portugal, porque são trabalhadores no domicílio. E os trabalhadores no domicílio são considerados trabalhadores autónomos e não têm possibilidade de se filiar. E o sindicato dos poucos trabalhadores que trabalham em fábricas de calçado é tão fraco, tão débil, que, enfim, a sua capacidade de contratação coletiva, para não dizer de greve, é muito limitada. O que é que eu quero retirar aqui? Que, a meu ver, a lei não deve desaparecer em favor da contratação coletiva. Há um plafond mínimo de direitos que só podem ser assegurados pela lei e que devem ser indisponíveis, a meu ver, do ponto de vista individual, claro, mas também do ponto de vista coletivo. Ou seja, a mudança que ocorreu em 2003 torna mais premente a tarefa de definir um núcleo essencial de matérias e direitos que não deve estar à disposição nem sequer do sindicato. Outro aspecto que também queria tocar é a mudança, que aliás ontem foi referido por vários conferencistas, é a mudança da natureza da Convenção Coletiva. O canto da sereia nesta matéria foi a ideia de uma convenção coletiva dúctil, adaptável, um pouco na esteira de vários professores sul-americanos, de Bárbara Gelata, mas não só. Alguma doutrina portuguesa, por Bernardo Gomes Xavier, tem cantado loas à convenção coletiva como sendo um instrumento particularmente adaptado às épocas de crise. E por isso mesmo nós evoluímos para uma convenção coletiva efêmera. Não há hoje prazo mínimo de vigência da convenção coletiva. Uma convenção coletiva pode, teoricamente, ser celebrada por alguns dias. As convenções coletivas são fundamentalmente convenções a termo e podem caducar. E caducando gera-se o problema que se discutiu ontem da ultraatividade, que nós chamamos de pós-eficácia, mas o princípio é o mesmo. Ora bem, a realidade desmentiu esta afirmação. As qualidades da convenção coletiva não são algo in natura, dependem dos atores da contratação coletiva. Enfim, além de que a convenção coletiva, como já dizia Mengoni, é política e só depois é que é vida. Mas, em suma, o que é que nós verificamos? Verificamos que a contratação coletiva está a cair em flecha, está em queda livre em Portugal. E não tem sido um mecanismo adaptável às épocas de crise. E eu acho que até é fácil perceber porquê. Os sindicatos não são os atores mais adequados para renunciar ou transigir direitos em épocas de crise. É muito difícil um sindicato, numa época de crise económica profunda, como é que se vive em Portugal, aceitar pacificamente, contratualmente, a perda de direitos que já existiam às vezes há décadas. O sindicato às vezes até se resigna a isso, mas não através da contratação coletiva. Portanto, em épocas de crise, julgo que o legislador tem que assumir o seu papel, só que não tem tido coragem política para o fazer. E nós precisamos de leis de emergência. Não precisamos, nem podemos resolver o problema através da contratação coletiva. Só queria terminar com duas outras referências. No texto terão, se tiverem curiosidade, terão a possibilidade de verificar como é que caracterizo a evolução portuguesa, mas queria só fazer duas referências muito breves. Nós temos, como sabem, um acordo com os nossos criadores. Somos um país, hoje em dia, com uma soberania muito reduzida. Foi sensivelmente reduzida pela integração na União Europeia. Não sou pan-europeísta, portanto, nunca defendi essa integração, mas a esmagadora maioria do povo a que pertenço
entende que o nosso lugar na Europa tem e tal, mas o mais grave é que, como sabem, tivemos também uma redução de soberania através do memorando que foi celebrado pelos nossos vereadores. Um memorando que é uma fonte de direito de trabalho, embora o seu estatuto jurídico não seja claro, nem sequer é claro se é um tratado, se é um acordo novo, o que é. Mas nesse memorando, celebrado com o que nós chamamos a Troika, que são basicamente os nossos vereadores, o FMI, a União Europeia, etc., há uma análise do direito de trabalho português e há algumas observações críticas, enfim, pode-se dizer que de modo neoliberal, mas essas observações críticas são surpreendentemente muito bem feitas. O memorando tem uma grande qualidade técnica e os nossos vereadores denunciaram 3 aspectos, fundamentalmente, do nosso direito de trabalho que deveriam ser revistos. Um deles é precisamente a proliferação de portarias de extensão e a emissão de portarias de extensão de forma anticoncorrencial. De facto, como tentei explicar, nós temos uma contratação coletiva que só abrange cerca de 20% dos trabalhadores. A forma de ela, na prática, cobrir mais de 80% dos trabalhadores subordinados é o mecanismo administrativo da extensão. O que significa que nós temos milhares de portarias de extensão. E elas são, de facto, discricionárias, com um fator adicional de gravidade. As organizações de empregadores são fundamentalmente integradas em Portugal por grandes e médias empresas. Essas grandes e médias empresas celebram contratos coletivos que depois solicitam ao Estado que estenda às pequenas e microempresas. O objetivo é muitas vezes o de matar a concorrência na sua raiz. Conheço casos comprovados em que a grande empresa aceitou condições salariais muito elevadas só para distorcer e matar a concorrência, invocando depois a igualdade, mas sinceramente parece-me que não há aqui igualdade, até mesmo do ponto de vista material e económico, em que uma grande empresa, muitas vezes multinacional, pode conceder e uma pequena ou microempresa. Portanto, a Troika denunciou corretamente a proliferação de portarias de extensão. O Governo reduziu significativamente a emissão de portarias de extensão e tem sido acusado por uma central sindical, a UGT, de violar a autonomia coletiva. Reparem que a ironia de chegamos. As portarias de extensão não são autonomia coletiva, como é evidente, são uma extensão administrativa de um instituto que, assim, é a autonomia coletiva, que é a contratação coletiva. Outro aspecto que também a memorando da Troika solicitava que fosse revisto, mas não foi, e é muito interessante sublinhá-lo, é o nível da contratação coletiva em Portugal. Em Portugal, a maior parte da contratação coletiva, das convenções coletivas, são celebradas por associações de empregadores e, portanto, são o que nós chamamos, diferentemente da vossa designação, terminologia, contratos coletivos. São celebrados ao nível do setor e do ramo. Os acordos de empresa existem, mas são relativamente menos importantes. E o que o memorando da Troika sugeria era que se desse mais importância ao acordo de empresa. E o acordo de empresa tem desvantagens, no fundo transforma a concorrência das empresas numa concorrência entre normas aplicáveis às empresas, mas é, ao mesmo tempo, muito vantajoso em época de crise. Curiosamente, a lei espanhola, a lei grega, a lei italiana, todas elas países em situação económica, enfim, às vezes menos delicada, o caso da Itália que nós, mas em situação delicada, consagraram, a lei espanhola, por exemplo, é muito clara, a prioridade absoluta do acordo de empresa. Em 2012, a lei portuguesa fez exatamente o oposto. Veio consagrar que o contrato coletivo tem prioridade, se assim o definir, em matérias como salário, organização do tempo de trabalho, etc. Porquê? Porque as associações de empregadores não quiseram perder poder. Nas palavras de um deles, se os empregadores descobrissem que podiam celebrar acordos de empresa, muito provavelmente não se vinculavam, não se filiavam em associações de empregadores. Termino, até porque quero cumprir o tempo que me foi assinalado, e como digo, quem estiver interessado poderá consultar o artigo, dizendo o seguinte: a evolução que se tem verificado em matéria da contratação coletiva em Portugal é extremamente preocupante. No fundo, ela esvazia completamente a liberdade sindical negativa, a liberdade de uma pessoa não se inscrever num sindicato. Essa liberdade, para uma parte da doutrina portuguesa em que eu me insiro, é fundamental.
Eu tenho o direito de não confiar num sindicato, seja porque acho que a sua direção é comunista, eu não sou, católica, eu não sou, próxima do patronato, o que quer que seja. No fundo, nós tínhamos a liberdade fundamental de apenas nos inscrevermos quando desejássemos e de sermos representados pelas pessoas que escolhemos. Essa liberdade está paulatinamente a desaparecer. Um outro fenómeno que não tenho tempo de falar é a concertação social. A concertação social é, em grande medida, hostil, no fundo não é contratação coletiva, mas mais do que isso tem limitado de maneira fundamental e radical a contratação coletiva. Tem tido um outro resultado, que em Portugal não se quer falar porque é um pouco um tabu, com isso termino. Porque é que não houve, apesar de memorando da Troika solicitar que o governo português introduzisse critérios de representatividade sindical, porque é que o governo não o fez? Só o fez em relação às associações de empregadores, não o fez em relação aos sindicatos dos trabalhadores. Porque, como é evidente, é um segredo de polichinelo, o grande parceiro negocial do governo, a UGT, é uma central sindical cuja representatividade, na maior parte dos setores, é nula. A UGT só tem representatividade na área dos bancários e dos seguros. Mas isso não se pode descobrir legalmente, porque se descobrisse, todo o sistema político montado, em que a UGT transformou o governo numa espécie de refém, por ser sempre a central sindical que diz sim. Ainda recentemente, o anterior presidente da central sindical UGT, que foi substituído depois de 15 anos, ou 20, mais de 15 anos, quase 20 anos de gestão da central, foi nomeado para funções governamentais. Nós temos, neste momento, uma promiscuidade entre uma das centrais sindicais e o governo, e essa promiscuidade tem que ser paga. E a forma de ser paga é não haver definição de critérios de representatividade sindical. Temos que viver com este nó górdio que o jogador português não quer, não é não sabe, é não quer cortar. Muito obrigado.